Estamos no ar, tá todo mundo me ouvindo, me vendo direitinho? Já vi que temos aqui Juliana, Cíntia... Nossa, pera que eu vou ficar surda aqui com o áudio do negócio. Ok. Temos aqui Juliana, Cíntia, Jéssica, Paula, Ticiana, Elaine, Vânia, Norma, Silvia, Tatiana, outra Cíntia. Oi, gente, que legal, muito bom. Que bom que vocês estão conseguindo me ver, me ouvir direitinho. Cheguem aí, se acomodem, peguem uma água, porque hoje a gente tem bastante assunto aqui para conversar. Eu vou começar o conteúdo mesmo em alguns minutos para dar tempo de todo mundo se acomodar. Enquanto isso, eu quero que vocês vão me contando aí nos comentários de onde você é, de onde você me conhece, se você já me acompanhava antes, se você já leu o manual, se você já foi minha aluna, se você caiu aqui por acaso, se alguém te indicou para essa live. Curitiba, li seus 2 livros, oba! Eu imagino que seja o Liberte o Manual, certo, Silvia? Natal, quem me chamou foi a Norma. Ai, que legal! Guarujá, não te conheço. Vânia, me conta como que você veio para aqui hoje. Samanta falando que já leu tudo. Tatiana que já acompanha, que é de Sampa. Vi seu post no Insta, não a conhecia. Legal. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. São Paulo te acompanho faz uns 2 anos, ainda não li seus livros ainda. Cíntia. Oi, Márcia. Moro em Natal, consultora recém-formada, também já li todos os seus livros. A Norma já... Queridíssima, sempre interage. Vânia, que legal que você tá aqui também. Márcia acompanha no Insta. Bom, vou contar um pouquinho, tentar ser sucinta, sobre como eu cheguei até aqui. Eu comecei a estudar sobre moda, sobre estilo e afins quando eu ainda era adolescente. Quando eu estava no colegial, eu fiz o meu primeiro colegial, vejam. O meu primeiro curso de moda, já lia livros, aproveitava trabalho de feira de ciências para criar um site de moda. E isso a gente está falando assim, anos 2000, redondinho. Praticamente não existia internet direito ainda, era Geocities, internet de escada, barulhinho de modem. Eu brinco com as pessoas que esse não foi um caminho que eu escolhi, que foi um caminho que me escolheu, porque eu sempre fui muito... A minha atenção sempre foi muito despertada por essas questões da roupa como representação do nosso estilo. Eu sempre quis entender um pouco melhor sobre isso. Quando era criança, eu gostava de inventar roupa, de desenhar, de costurar, enfim. Depois fui entender a função da roupa, o papel social. E aí, a vida seguiu. Vários cursos, fiz graduação em gestão de negócios da moda, fui estudar também... fazer outras formações complementares. Eu até vou conversar sobre isso com vocês hoje. A consultoria não é uma área dentro da moda, dentro da faculdade de moda, então eu fui fazer formação em consultoria de imagem, mesmo já estudando sozinho em paralelo desde o começo da faculdade. Eu comecei a trabalhar de fato com moda em 2004, trabalhei com criação, com desenvolvimento de produto, com produção para desfile, para catálogo, com styling. E em 2009 eu fui para Nova York, eu fiz alguns cursos no FIT, no Fashion Institute of Technology, e aí voltei para o Brasil. A consultoria de imagem especificamente era um plano no longo prazo para mim, já dava palestra, já trabalhava a questão do estilo no meu trabalho de criação e desenvolvimento de produto, mas acabou rolando antes do que eu pensava. E comecei a atender já em 2009, começo de 2010, já estava ali direcionada. Todos os planos que eu tinha
acabaram naquele momento, porque acabou se antecipando esse projeto na minha vida e eu sigo então desde 2009, especificamente com a consultoria de imagem, tanto no individual quanto no coletivo. Bom, para quem não me conhece, viu o pessoal falando aí que já leu meus livros ou não, que caiu aqui por acaso, eu sou autora do Manual da Consultora de Imagem, do Liberte Seu Estilo e do 15 Passos para Desentulhar o Seu Armário. Esses são os meus 3 livros. Já faz alguns anos também que eu ofereço formação profissional para outras consultoras, eu ofereço cursos para quem quer desenvolver, para quem quer despertar o olhar para o próprio estilo, não só para quem quer atuar nessa área, supervisão e mentoria para outras consultoras. E a minha formação também é um pouco ampla por um dos pontos que eu vou conversar com vocês aqui hoje, porque eu acredito que está tudo meio que interligado e que conhecimento é uma coisa que não é desperdiçada. Então, por exemplo, eu sou pós-graduada em sociopsicologia. Em algum momento da minha formação, eu senti necessidade de estudar um pouco mais sobre antropologia, sobre sociologia, sobre psicanálise, para entender como que a gente se relaciona em sociedade, como a gente se relaciona com a gente mesmo, como se dá a nossa construção individual e social, enfim, e trazer isso, fazer esse paralelo, acabar trazendo um pouco para o trabalho de consultoria, para o lidar com o estilo. Então, isso acaba permeando o meu olhar para a profissão de consultoria de imagem também. Hoje, meu objetivo é conversar com quem está aqui. Essa é uma primeira live, é uma conversa mais de alinhamento, tanto para quem é curiosa e pretende atuar na área, quanto quem está começando, quanto quem já está na área há alguns anos, para a gente trocar ideia mesmo sobre diferenças, sobre atuação, sobre aperfeiçoamento, enfim. Faremos outras dessas. E a minha ideia hoje é conversar especificamente sobre o que é a profissão, como que você aprende, como que eu aprendi, o que eu também considero fundamental hoje no aprendizado para quem quer quem quer se tornar consultora de imagem. Então, esses são os meus principais objetivos aqui hoje. Eu, de fato, atendo clientes e só de consultoria individual, sem contar palestra, sem contar workshop, toda experiência em outras áreas da moda, já vão aí uma década ajudando mulheres principalmente, mas também alguns homens a se encontrarem com o seu estilo e com o seu armário. E eu continuo atendendo. Eu formo outras consultoras de imagem há alguns anos, mas eu continuo atendendo e eu continuo em contato com a cliente final. Eu considero isso fundamental, continuar a estar em campo, continuar a ajudar a promover esse resgate do estilo, essa melhoria na relação com o armário, porque eu considero isso fundamental para que eu, inclusive, possa melhorar o meu trabalho como formadora de outras profissionais. Então, eu vivo a consultoria todos os dias e por acreditar demais nessa profissão, eu sempre busco que, de alguma forma, eu sempre tento contribuir ainda mais com o mercado também. Não só com quem quer se encontrar com o próprio estilo, mas contribuir com o mercado. Por isso eu escrevi o Manual da Consultora de Imagem há alguns anos, por isso eu tô aqui para conversar com vocês hoje. Se você gostou da ideia dessa live, dessa conversa, já clica deixando o seu like. A gente tem, deixa eu ver quantas pessoas nós temos agora. São 37? Se eu não estou enganada, somos 37 ao vivo agora. Se você tem alguma colega profissional aí, se você conhece alguém que tem interesse nessa profissão, chama. Vamos tentar chegar aí pelo menos nos 45 hoje, 50, quem sabe? Enfim, deixa eu ver aqui. Mais gente que acompanha do Insta. Chegou de São Paulo do Insta, Porto Alegre, te acompanha há um bom tempo. Ainda não sou sua aluna, mas adoro o seu jeito de expor sobre a profissão. Que legal saber disso, Cíntia. Fico muito feliz que vocês estão aqui hoje. Bom, cheguei a te falar de mim. Tentei dar uma resumida do que rolou nessas 2 décadas de formação e 1 década de atuação especificamente com consultoria. Mas eu tô aqui para falar do mercado, sobre a profissão.
Existem várias visões sobre o que é a consultoria de imagem, o que é a consultoria de estilo. Então eu vou falar sobre o que é comum e o que eu interpreto, porque eu sei que tem gente aqui que talvez tenha uma outra formação ou tem interesse em atuar como consultora, mas ainda tem muitas dúvidas sobre o assunto. Gente que trabalha com consultoria já há algum tempo, mas talvez esteja repensando a atuação, e gente que não faz muita ideia, mas está aqui para entender um pouco melhor sobre tudo isso. Me conta nos comentários, só para eu saber quem está aqui hoje, em que ponto você tá? Se você é aquela pessoa curiosa, se você é a pessoa que está começando agora, ou se você é a pessoa que já atua nesse mercado, já tem uma formação, já atende há alguns anos aí, só para eu conhecer melhor vocês. Carla ainda tem aulas para se tornar profissional, legal. Tatiana é curiosa. Jéssica recém-formada em consultoria, bacana. Tinha a Cíntia que falou que já... Aliás, a Norma tinha falado que era recém-formada. A Cíntia curiosíssima. Recém-formada, Juliana. Bacana. Quem é recém-formada, me conta se vocês já começaram a atender. Paula falou, tô bem no início do curso de personal stylist, tenho formação, atendo esporadicamente, não formatei meu negócio. A Silvia, a Patrícia é curiosa. Samantha já atua, mudou de carreira esse ano. Bacana. Para começar então, porque eu vi que temos várias curiosas e pessoas que estão começando, e teve uma pessoa que até fez um comentário que me chamou a atenção aqui, porque é um dos pontos para a gente conversar hoje. Eu quero começar falando sobre o que não é consultoria de imagem. E essa é uma das coisas que eu considero mais importantes da gente discutir, porque as pessoas ainda têm medo da nossa profissão por conta disso. Muita gente acha que consultoria de imagem é como naqueles programas de televisão em que a profissional vai na casa da pessoa, joga tudo fora, diz que ela é um erro e depois reconstrói o armário do zero. Se você é só uma curiosa, se você ainda não começou a sua formação, já quero te dizer que consultoria de imagem não tem absolutamente nada a ver com isso. Respeito é fundamental, esses programas não têm respeito, assim, a gente pode desconsiderar essa visão. E também tem outros pontos que eu vou trazer aqui, mas eu particularmente considero um desrespeito com quem participa esse tipo de programa de pseudo-entretenimento. É um desrespeito com quem está participando, é um desrespeito com quem está vendo, e esse tipo de abordagem simplesmente não é efetivo. Eu vou até explicar por que isso não é efetivo depois, mas antes eu quero falar sobre a diferença dos papéis. Sobre consultoria de moda, consultoria de imagem e estilo e personal styling. A consultoria de moda, ela é mais voltada para o mercado, para a moda como mercado, para criação, para planejamento de compras, para orientação de coleção, para loja, para marcas. A consultoria de imagem e de estilo, ela já trabalha com o indivíduo, com a nossa representação no mundo, porque tem aquela diferença entre o que é moda e o que é estilo. Então, daí, só por essa diferença, você já entende que a moda atua num mercado mais amplo e a consultoria de estilo, a consultoria de imagem ou consultoria de imagem e estilo, ela fica ali mais no âmbito individual, de como a gente usa a moda, a roupa, os acessórios como uma ferramenta para que a gente possa se expressar, para que a gente possa se colocar melhor no mundo. Mas, Érica, o que é o personal styling? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O personal styling, ele meio que deriva da consultoria de imagem. Ele trabalha alguns conceitos em comum, mas é mais assim, focado no uso da moda e de uma regra no dia a dia da pessoa. Enquanto uma consultoria de imagem e estilo já trabalha o indivíduo independente do que está na moda. É ajudar essa pessoa a se expressar, a usar a aparência como ferramenta de comunicação não verbal. A moda é um acessório, ela é uma das ferramentas que a gente tem de apoio ali numa consultoria de estilo, enquanto o personal styling é bem focado no styling mesmo, no uso da roupa para criar as identidades. O personal styling, ele é muito
voltado para esse uso, então, do que é tendência, como que usa determinada proposta de moda no sentido da regrinha, o que combina com o quê, e a consultoria de estilo ela é muito mais centrada no papel do indivíduo, em como ele se expressa, nas necessidades práticas dele, enfim, aquele estudo mais aprofundado que a gente faz sobre a pessoa e a vida dela. O meu foco principal, embora eu tenha formação para fazer as três coisas, inclusive já tenha atuado com consultoria de moda para empresa, para loja, para shopping, para marca, enfim, é consultoria de imagem, porque eu acredito em um impacto mais profundo e duradouro, principalmente entre a consultoria e o personal styling, e em promover autonomia e não dependência. O que isso quer dizer? Que quem passa pelo meu processo, eventualmente a pessoa vem, faz uma atualização porque a vida dela mudou, ou porque ela quer mais agilidade no pensar, mas ela não fica dependente só do meu olhar para dizer se alguma coisa está combinando ou não. Eu quero que a pessoa se aproprie da informação que ela descobre numa consultoria de imagem e ela passe a ter autonomia para usar isso no dia a dia dela. Esse é o meu foco principal, esse é o meu objetivo principal. O que me leva a um outro ponto, que é que eu acredito na consultoria como um resgate do estilo de uma pessoa. Isso quer dizer que, para mim, estilo não se ensina, estilo se organiza. Estilo é uma tradução da personalidade, da vivência, das necessidades e das particularidades de alguém em roupas. Só que com tantos impactos externos, a gente acaba se perdendo do que é o nosso estilo. Porque tem a moda, tem a influencer, tem a novela, tem o filme, tem os impactos de anúncio, tem uma série de coisas, tem o lugar onde a gente cresceu, né, os impactos que a gente sofreu de escola, de relacionamento com os pais, com os amigos, enfim, tudo isso acaba interferindo e a gente em algum momento vai perdendo contato. Então, por meio da consultoria de estilo, a ideia é organizar essa informação para que a pessoa consiga se colocar no mundo de uma forma mais coerente. E aí, quando eu falo isso, às vezes as pessoas me perguntam, mas Érica, e aquela história de que ou você nasce com estilo ou você morre sem estilo? Pra mim, isso é besteiraça. Todo mundo tem um estilo. Falar que uma pessoa não tem um estilo, que ela não é estilosa, é falar que ela não viveu, que ela não se relacionou com outras pessoas, que ela não aprendeu nada, que ela não transitou por lugar nenhum, que ela não se desenvolveu, que ela não interagiu, que ela não fez nada, porque a aparência nada mais é do que, como eu falei, a nossa representação visual. Então, todo mundo tem um estilo. Às vezes ele não está organizado, às vezes a pessoa não está em contato com esse estilo, mas todo mundo tem um estilo. Quando que esse estilo não é expressado? Pode acontecer da vida da pessoa mudar, pode acontecer dela passar a vida inteira só absorvendo os impactos externos sem olhar muito para quem ela é. Quando o corpo sofre uma transformação, por exemplo, a pessoa ganha ou perde peso, ou ela faz alguma intervenção cirúrgica e aí muda a forma como ela se percebe. Pode ser também quando ela atinge um ponto importante na vida dela, ela conquista alguma coisa importante e daí porque ela atingiu aquele ponto importante, talvez ela tenha um conflito com quem ela era antes daquilo e depois, por exemplo, quando a mulher principalmente vira mãe, ou então quando uma pessoa muda de carreira, quando a gente passa por uma transição muito grande do que a gente era, que tem um antes e depois ali muito marcado na nossa vida, na forma como a gente enxerga o mundo e como a gente se relaciona, pode dar um choque ali e a gente perder o contato com o estilo e esse estilo não ser expressado, mas isso não quer dizer que o estilo não tá ali. E por que a profissão de consultoria de imagem existe? Somos todos seres visuais e na maioria dos lugares sair pelado não é permitido, além da questão da proteção do corpo. Então todo mundo precisa se vestir e a gente usa a roupa como forma de expressão desde que a gente passou a cobrir o nosso corpo. Tem muita gente que fala que é culpa do sistema, é uma questão do mundo de hoje, porque, sei lá, um tênis não é mais um tênis, ou um colar não é mais um colar, tem todo um significado, tem um status, não sei o quê. Gente, existem versões do porquê
o ser humano começou a se vestir. Tem a história da Bíblia falando por pudor, tem a história da função de proteção do sol, do vento e etc. Mas tem uma questão de adorno, tem uma questão de se expressar por meio da vestimenta. Não fosse assim, tava todo mundo vestindo pele e folha até hoje e ninguém tinha usado, sei lá, pedra ou garra de animal como acessório para começar a se colocar para o mundo. Então, a consultoria existe para ajudar as pessoas a resgatarem o olhar para si mesma, a se apropriarem dessa ferramenta e passarem a se comunicar melhor, de forma não verbal, com o mundo. O que me leva a um ponto fundamental. Se você tirar só um aprendizado dessa conversa que a gente está tendo aqui agora, que seja consultoria de imagem, não é impor o seu gosto. O seu gosto não importa para a cliente. Tudo bem que num primeiro momento ela pode te contratar porque ela sentiu afinidade com a maneira como você se veste. Somos todos seres visuais e estamos trabalhando com imagem. É claro que uma pessoa mais conservadora dificilmente vai contratar uma consultora de imagem que adora um mix de estampas, que tem um cabelo colorido e etc. E tá tudo bem. Porque ela tem alguma conexão, ela tem alguma afinidade ali. Mas o principal é que você ouça a sua cliente, que você entenda as necessidades dela para facilitar esse resgate da informação, ou seja, de ajudar a cliente a reencontrar o que ela quer expressar, o que ela precisa colocar para o mundo. Então não tem nada a ver com você gostar ou não daquilo, você vestir ou não daquilo. E eu falo para as minhas clientes, tem que ser sincera comigo no processo, porque eu estou tranquila com o meu armário e se eu não tiver, eu vou resolver o meu problema com o meu armário. A pessoa tem que se apaixonar por aquilo que ela está vendo, por cada estratégia que ela adota, por cada peça que ela compra. E aí a gente vai trabalhando e aprimorando essa informação. Então o meu gosto no trabalho de consultoria, ele não é importante. O que é importante é a estratégia. Tá fazendo sentido para vocês isso que eu tô falando? Deixa eu dar mais uma olhada aqui nos comentários e tomar uma água enquanto isso. Elaine tinha escrito que está começando agora. Cíntia tem formação e atua há uns 2 anos e meio. Márcia está planejando o início de carreira com poucas clientes. Paula não atendeu. Norma começou a atender presencial online. Juliana já está atendendo. Jéssica não fez atendimento. A Vânia atuou por anos como designer gráfica e agora atua como consultora desde 2016, mas mudou para Portugal e ainda está caminhando. Legal. A Carla tá falando que está fazendo total sentido. Juliana também. Cíntia falou que adora muito a minha visão do que é moda. Fico feliz que está fazendo sentido para vocês. Bom, como que a gente aprende a ser consultora de imagem, então? Essa não é uma área regulamentada, nem no Brasil, nem em Portugal, nem nos Estados Unidos. Eu não sei de nenhum lugar, para ser sincera, que essa área tenha regulamentação, porque essa é uma profissão relativamente nova. Então, faculdade aqui é necessária. Eu sou graduada em gestão de negócios da moda, então eu aprendi toda a questão do negócio mesmo, de uma marca ou de uma confecção. Eu aprendi sobre modelagem, sobre costura, tecnologia têxtil, enfim, uma série de coisas, até contabilidade eu estudei na minha formação, fora todas as questões de história da moda, de desenho de moda, enfim, dentro da minha faculdade e em alguns outros cursos complementares, porque, como eu falei, eu venho da área de moda, o que não é obrigatório dentro da consultoria de imagem. Então, a faculdade, ela não é necessária. Ela ajuda? Ajuda. Se você tem formação em moda, você vai ter uma facilidade maior para absorver algumas coisas, porque afinal a roupa é a ferramenta, e se você estudou moda, você aprendeu sobre roupa, sobre tecido. Então tem algum conhecimento ali que vai ser útil. Porém, como a consultoria se trata
do indivíduo e de usar uma ferramenta para ajudar o indivíduo a transitar melhor e a se relacionar melhor dentro da faculdade, se tiver aula voltada para consultoria, vai ser assim, uma pincelada e com base em regras. Então não, você não precisa fazer uma faculdade de anos se você quiser atuar como consultora de imagem. O caminho, então, mais comum é o das formações de especialização, cursos de estudos de educação continuada e profissionalizantes, que são cursos mais curtos. Tem, assim, vários no mercado. Tem curso de 30 horas, tem curso de 15 horas, enfim, tem uma variedade muito grande nessas formações curtas. E esse é o caminho mais comum, porque é uma coisa mais direta. Só que um curso só não vai resolver a sua questão, principalmente se esse for um curso muito curto que você faz e você não tem nenhum apoio, nenhum suporte para continuar no mercado, para fazer os seus primeiros atendimentos, por exemplo. Então, o curso ele te mostra todas as ferramentas, mas você vai precisar se apropriar, se aprofundar, estudar, levar aquilo para a prática. Então, você precisa fazer isso. No Brasil, tá uma febre de pós-graduação em consultoria de imagem, pós-graduação em styling, pós-graduação em não sei o quê, e algumas pessoas também me perguntam sobre isso. Até onde eu sei, essas pós, muitas delas, têm uma grade mais ampla, não são focadas especificamente na consultoria de imagem e no trato com o cliente individual. Então, elas têm, por exemplo, cadeira de produção de moda, de styling, que são coisas que você pode atuar em outras áreas que não a consultoria com o indivíduo. Então, a minha percepção, eu não posso falar pela minha experiência, e sim pelo que eu enxergo dos currículos dessas pós que eu já olhei, assim, que eu já vi que existiam, enfim. E também das alunas que vêm dessas pós para os meus cursos de formação também, e mesmo alunas que vêm de faculdade de moda para a minha formação, que é uma coisa assim, mais generalista e que você atua em outras áreas, mas não é tão voltada para o indivíduo. É uma coisa que é desperdiçada se você fez ou se você está fazendo? Não, de novo, nenhum conhecimento é desperdiçado, mas talvez não te aprofunde tanto no que é a consultoria de imagem, e sim muito mais na questão do personal styling. Outra questão é se é possível ser autodidata. Não é impossível. A questão é quanto tempo você vai demorar para estudar isso. Eu, em paralelo à faculdade de moda, como eu falei lá atrás, já estudava. Aliás, quando eu ainda estava no colegial, eu estudava em livros de moda. Sem contar os cursos livres que eu fazia, eu estudava os livros, eu entrava em site. Então, assim, eu sempre tive esse hábito de ler muito. Eu leio compulsivamente. Quem me segue no Instagram sabe que, assim, conteúdo que é uma coisa que eu consumo talvez até demais. Mas é uma coisa um pouco mais demorada, não só porque você precisa entender onde você vai encontrar essa informação, mas também organizar essa informação. E a gente tem uma questão muito importante quando a gente fala dessa profissão, também pela questão dela não ser regulamentada, que é muitas vezes esses cursos ou esses livros, eles não são oferecidos por quem de fato atua com consultoria de imagem. A maioria dos guias de estilo, manuais de como se vestir, etc., foram escritos por pessoas que são consultoras de moda e não consultoras de imagem. Gente da área de etiqueta, que é uma questão mais voltada para a regra, ou então influenciadoras, ex-modelos. Então, assim, não é um foco na consultoria em si e no trato com o cliente. Embora alguns tratem, por exemplo, dos formatos de corpo, mas eu já cheguei a ler algumas aberrações do tipo assim, tem o formato ampulheta, tem o triangular invertido, e se a cliente estiver acima do peso, você manda ela emagrecer. Isso é inaceitável. Inaceitável. Então, é possível o caminho como autodidata, mas você vai ter que consumir muita informação e ter um poder de filtro muito, muito grande para você entender o que de fato vai te ajudar no dia a dia. Então, pode ser que leve muito mais tempo. Uma coisa importante é aprofundar e praticar. Não adianta você fazer faculdade, pós, 287 cursos, se você não se aprofunda em livros, se você não leva essa informação além, se você não busca outras fontes, tipo, você vai lá, faz um curso apenas e se limita àquele curso, você não pega um livro, você não assiste uma aula, você não vai numa palestra, não faz nada e não pratica, principalmente. Então, você tem
que praticar. Tudo que você aprende, você coloca em prática. A prática, ela é fundamental. E eu vou falar isso várias vezes aqui. Hoje eu vou falar isso várias vezes em outras lives que eu vou fazer aqui. Então, assim, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou, aprendeu, praticou. Porque é assim que você vai absorvendo esse conhecimento até melhor. E outro jeito que você pode aprender é participando dessas aulas que agora eu vou oferecer aqui no canal toda semana. Então, se você não está inscrita para receber a notificação das aulas, tem um link que está na descrição aqui dessa live, em algum lugar, eu acho que está embaixo do vídeo, que você pode se inscrever para ser notificada quando a gente tiver no ar ou quando tiver alguma outra live programada. Mas já marca na agenda, terça-feira que vem, no mesmo horário, estarei aqui te aguardando. Vários comentários aqui. Faz muito sentido, tem que estudar muito. Maravilhoso, gosto muito do teu olhar dentro desse universo, parabéns. Também já veio da formação de moda, design de moda. Ainda tenho que estudar sobre marketing digital, todas as redes sociais, que isso é uma coisa que qualquer profissão hoje é indispensável, Vânia. Patrícia tá falando como escolher um curso. Primeira coisa é entender quem tá dando esse curso, qual que é a experiência que essa pessoa tem na área, qual que é a formação dela. De novo, porque não é regulamentado, infelizmente a gente tem muitos cursos sendo ministrados por pessoas que ou não fizeram uma formação, ou fizeram uma formação, não conseguiram clientes, e aí o jeito da pessoa ganhar dinheiro é oferecer curso de formação. É bizarro? É bizarro, mas acontece. Então, procurem pessoas que saibam na prática, o que é lidar com uma cliente, porque cada cliente é um universo novo, gente. Laís, muito material e cursos que até tem por aí feito por gente que não trabalha na área, exato. Vejo metodologias que só focam em moda, em looks, mas não no cliente, na pessoa física. O único problema do curso online é a falta da parte prática. Não é, porque se você for para uma sala de aula, eu já dei curso presencial por muitos anos, e eu dou curso online há muitos anos, muitos não, online acho que agora eu faço uns 2 ou 3 anos dando curso online, bom, muitos anos que eu tenho que estar voando, mas a prática depende de você. Se a pessoa que está conduzindo o teu curso online tiver uma estrutura para acompanhar a sua prática, você não vai ter como escapar disso. As minhas alunas não escapam. Eu não sei se agora tem alguma aluna ao vivo, mas se tiver alguma aí vai falar que não só não escapa da prática, como eu puxo a orelha. Roberta Valor trabalha com moda há 20 anos, atua atriz como consultora, acompanho seu trabalho há muito tempo e gosto muito da forma que atua. Tenho muita vontade de fazer uma mentoria com você. Que bacana saber disso, Roberta. Minha mentoria tá com lista de espera, então escreve um e-mail que eu te coloco na lista, se você quiser entrar, e aí quando eu abrir vagas eu te aviso. É uma área pouco valorizada e chamada de fútil. As pessoas não imaginam o quanto é importante e o quanto se estuda muito. Esse é um ponto. Toda vez que alguém me fala que acha que a aparência é fútil ou que é uma besteira, eu peço pra pessoa me perguntar por que ela tá vestindo aquela roupa. E se ela escolheu aquela roupa sem pensar, por que ela escolheu aquela e não a que tava do lado do cabide? Inconscientemente, a gente tá processando todas as informações. O nosso trabalho funciona, e eu falo que ele é um trabalho de organização, em que a gente não inventa nada, a gente não cria o estilo da cliente, porque o nosso cérebro, ele tá processando linhas, formas, texturas, proporções, cores, etc. o tempo inteiro. E ele tá transformando isso em mensagens, que muitas vezes a gente nem consegue verbalizar. Mas ele tá lá, atuando. Isso tem muito a ver, inclusive, com o nosso instinto de preservação. Então, não tem nada a ver com futilidade. Inclusive, a pessoa que fala que é futilidade, ela tá fazendo um julgamento. E se ela tá fazendo um julgamento, é com base em quê? Legal, a Norma falando que ela foi online, teve 2 clientes, testes cujos processos foram acompanhados. Excelente, ideal. Dificuldade de achar cursos que foquem mais em gente do que moda. Acredito que consultoria seja muito mais sobre gente do que sobre moda. Perfeito, Iracema, é isso. Tá, ele já era gravado. O que também não é um problema, Jéssica, se você tem um complemento de apoio, porque o curso gravado ele tem a vantagem de que você pode assistir quantas vezes você precisar, mas o apoio é outra questão. Marlinson falando só absorvendo conteúdo, muito bom. Bom, independente do caminho, esse último que eu falei da parte prática, ele é fundamental. E o que acontece é
que muitas pessoas formadas consultoras param num cursinho. Elas não se aprofundam, elas não praticam e isso acaba atrapalhando. E aí é isso que acontece. Você não pratica, aí você se sente insegura porque você não praticou. E aí você não pratica porque você tá insegura. Você percebe o loop eterno? E se você não praticar e você não treinar o seu olhar, você não vai se desenvolver como profissional. Mas, Érica, como que eu pratico então? Como que eu consigo cliente, enfim? Bom, primeira coisa na prática é com cliente. E prática com cliente, gente, nunca vai acabar. Eu me forço a manter o meu olhar de estudante mesmo 10 anos depois de ter começado a atender individualmente, porque toda cliente me ensina alguma coisa. Toda. Não tem um caso de consultoria que eu atenda que eu não aprenda alguma coisa com a minha cliente. Porque cada cliente é um universo novo e esse universo precisa ser estudado da mesma forma que você estuda qualquer que seja a ferramenta e o conhecimento de consultoria ou de modo que seja que você tem. Se você não tem clientes pagantes, você pode começar com algumas experimentais, com algumas cobaias. Então, dá pra você usar, por exemplo, uma parente sua como cobaia. Qual que é a questão aqui? Para você separar a sua idealização dessa pessoa do que ela de fato precisa, é muito difícil. Mas, se você conseguir fazer isso e ter um resultado bacana com a consultoria da pessoa, se você conseguir se tirar do lugar de parente e se colocar só no lugar de consultor, ignorar tudo que você acha daquela pessoa que ela teria que ser, que você espera dela, você vai se desenvolver muito. Então, dá pra você pegar pessoas próximas, mas você vai ter que se trabalhar bastante pra conseguir fazer isso. Amiga como cobaia é a mesma coisa. Só que aí entra numa outra questão também, no caso de amiga, de conhecida, de parente, no que for que você vai usar como cobaia, como experimental, a pessoa tem que entender que você está trocando um conhecimento no qual você investiu e que você não só investiu dinheiro, mas que você investiu tempo e energia e que vai beneficiar essa pessoa pelo tempo dela. E por isso ela tem que estar comprometida. Não dá para começar um processo se a pessoa não for até o final. Se isso não é organizado direitinho, se a pessoa não se compromete com esse acordo com você, vocês vão perder o fio da meada, você vai acabar não aprendendo direito e o principal, você vai acabar desanimando. Então, se você for pro caminho da cliente experimental, acordo. Negocia muito bem, deixa bem claro para a pessoa, olha, eu fiz uma formação, isso aqui é parte da minha formação, esse trabalho custa dinheiro, esse trabalho tem a ver com o meu tempo, tem a ver com o investimento que eu estou fazendo numa possibilidade nova de carreira, então eu preciso que você compreenda isso e se comprometa. Se você não se sente pronta para o processo, tá tudo bem, vida que segue, mas se você se sente, se você quer abraçar essa oportunidade, então eu vou precisar que você me ajude a te ajudar. Esse looping é a minha vida de consultora. Todo cliente me dá um friozinho, é um mundo novo, total. Parte que eu percebi ter mais insegurança das cores. Que tem um vídeo no meu canal, inclusive, para quem nunca tinha me acompanhado, que chama Polêmica da Análise Cromática, que eu falo sobre essa história da análise cromática. A análise cromática é só um pedacinho num quebra-cabeça gigantesco, gente. Enfim, dou vários argumentos para repensar essa questão da análise cromática. E um ponto da análise cromática é que muita gente acha que tem que ter todas as respostas prontas e tem que ser perfeito na frente da cliente. E, gente, é aprendizado, aprende junto. Tem gente que é fácil, tem gente que não é fácil analisar. E é isso, prática. Estou em uma fase de estudo para transição de carreira, agora estou aqui na mesa de escritório com fone de ouvido e achando que vou fazer transição daqui a 10 anos porque looping é a minha vida. Vamos sair desse looping, Iracema! Nossa, com parente ainda não rolou pra mim, é difícil separar tudo isso. Se você tem consciência de que vai ser muito difícil para que você separe, Laís, não tem problema nenhum nisso. Mas, se você quiser tentar, o aprendizado é muito grande. Que você falou de amiga é importante, eu escolhi amigas que queriam mesmo vivenciar, senão pra mim era perda de tempo. É isso, Juliana, às vezes a pessoa acha que porque é de graça ou porque você tá aprendendo aquilo não tem tanto valor e ela não se compromete, mas é importante deixar claro pra pessoa, olha, isso aqui não é um hobby, isso aqui não é uma brincadeira, isso aqui é uma escolha que eu fiz. Fiz um workshop com você há 4 anos, mas como cliente, e há 3 anos fiz o meu primeiro curso de formação, acho que no total foram uns 10 até agora. Que legal, Sabrina!
Até quando não cobrar? Essa é uma pergunta que eu sempre recebo. Depende da sua formação, na verdade. Por exemplo, quem passa pela minha formação profissional, os 2 primeiros atendimentos são completamente supervisionados. Isso é muito raro no mercado. Geralmente você vai lá, faz o curso online ou presencial, pega sua apostila, segue a vida e vai atender. Não tem, ou então você até atende, mas não tem muito esse acompanhamento, esse suporte para tirar dúvidas. Se você tem esse suporte, se você fez essas 2 pessoas e você absorveu ao máximo aquilo para tirar o seu certificado, na outra cliente que você atender, você já começa a cobrar, ainda que você cobre um preço inicial. Mas é importante também que você, em algum momento, seja remunerada pelo seu trabalho. Você pode ir escalando esse preço aos poucos, conforme você ganha experiência. Claro, sempre deixando claro para a cliente qual é a sua experiência, por que você está cobrando aquilo. E aos poucos você vai aumentando. Só que ficar sem cobrar o resto da vida, você nunca vai dar o passo para essa profissão. E aqui, eu sei que muita gente já comentou que vem de outras profissões, e eu sei que dentro da consultoria, o meu caso é raro. Não é todo mundo na consultoria de imagem, a maioria, na verdade, não é. Não vem da área de moda, não vem de áreas afins, ou não começou já pela consultoria, o que é, acho que mais raro ainda, e seguiu nessa profissão e sempre trabalhou com isso. Geralmente as pessoas vêm de outra área. Só que aí você pensa lá, quando você começou na sua outra área, você foi lá, você arrumou um emprego, você começou a trabalhar talvez como estagiário, aí como júnior, aí você foi se desenvolvendo na sua carreira, foi subindo, foi escalando e o seu salário foi aumentando. Com consultoria é a mesma coisa, é o mesmo processo. Você vai aprendendo mais, você vai se desenvolvendo mais, você vai estudando mais, você vai ganhando mais experiência, você vai aumentando, mas é importante que você comece a cobrar, porque não é investimento barato fazer uma formação de consultoria de imagem, nem de tempo e nem de recursos mesmo. Aí outro meio de praticar, se você não sabe ainda quem pode ser uma cliente cobaia legal, ou se você até já atendeu algumas clientes, mas não tem a frequência que você quer ter como consultora, é estudando imagens na rua, de internet, é observando. Absolutamente toda imagem que eu vejo, mesmo hoje, eu estudo forma, linha, estilo, proporção, o que aquilo pode me ensinar. Se você cria esse hábito de olhar para as imagens como um objeto de estudo e não só com aquela ideia de isso é bonito, isso é feio, isso tá na moda, isso é cafona. Se você aprende com aquela imagem, se você estuda, se você olha e pensa, putz, que linhas eu tô vendo aqui, quais são as proporções, quais são as cores, quais são as informações que eu tenho aqui disponíveis, você vai internalizando e vai ficando cada vez mais fácil. Mas você pode estudar independente de você ter clientes cobaias, clientes pagantes, clientes frequentes ou não, estudem por meio de imagens também. Também comecei com amigas de amigas que eu não tinha contato para treinar. Uma amiga me oportunizou a loja dela explicando que eu estaria fazendo um laboratório e os clientes amavam e muitas iam me desafiar. Muito bom. Atuo bastante, obrigada universo. Tenho algumas angústias em relação ao mercado. Estou adorando ouvir tudo que você está dizendo. Fico feliz em saber disso, Sabrina. Érica, como funciona a sua mentoria? Jéssica, depende muito do seu objetivo com a mentoria. A mentoria ela é voltada para negócios de consultoria de imagem. Eu ofereço supervisão também, que é para quem já atende clientes, mas tem dificuldade em analisar estilos, em saber se está no caminho certo ou dispor a informação para cliente e precisa de uma ajuda com o conteúdo da consultoria. A mentoria é voltada para negócios. Melhor caminho para a gente falar de mentoria é no contato@ericaminchin.com. Eu vou te colocar na lista de espera e aí quando eu abrir vagas eu vou conversar com você para entender o seu caso e aí eu explico o que pode ser feito para você, ok? Uma cliente minha, esses dias, ela estava com dificuldade de fazer um exercício de looks de um formato que eu tenho trabalhado, no online principalmente, é um formato mais recente de atendimento. Ela me mandou mensagem e aí em minutos eu abri o material dela e aí eu saí indicando várias possibilidades. E ela ficou surpresa com a minha agilidade, porque assim, em questão de minutos eu mandei uma lista gigantesca de coisas que ela poderia fazer ali com as peças que ela tem. Isso é bem comum, mas se hoje eu consigo fazer alguma coisa com rapidez e com agilidade, é por isso. É porque eu transformei
qualquer oportunidade que eu tive e eu continuo transformando em uma oportunidade de aprender e melhorar. E em profissões que a gente trabalha ajudando o outro, é muito comum se sentir insegura de atender e nunca se desenvolver e nunca se abrir para atender mais pessoas, enfim, porque você acha que é dom. Inclusive, você tem culpa em cobrar porque parece que aquilo é fácil ou que é natural para você, e quanto mais natural fica, parece que mais culpa você sente. Mas isso de dom ou natural não existe. Então, se você está pensando ainda em fazer a sua transição para esta formação e alguém te falou que você precisa ter dom, esquece. Talvez você tenha mais facilidade para absorver ou para reter a informação, mas você tem que estudar e você tem que praticar. O meu primeiro professor de desenho de moda, isso lá no começo dos anos 2000, ele falava isso de desenho, inclusive, que esse negócio de talento não existe, de dom não existe. Porque talento não utilizado não serve para absolutamente nada. E se a pessoa tem interesse e pratica, ela pode desenhar muito melhor. Então, é isso, assim, se você acha que, porque você tem facilidade, você tem mais facilidade, aquilo é natural, isso te faz sentir culpada, pare e pensa, quanto você teve que investir até que isso ficasse natural? Porque eu, por exemplo, só comecei a olhar para essa culpa quando eu já tinha uns 15 anos de estudo e uns 5 ali de atendimento, fora os anos trabalhando com moda, com criação, com produção e com outras coisas nada relacionadas com consultoria de imagem. Assim, é natural ou é prática? Então, a prática, ela é muito importante. Você não vai aprender sobre consultoria de imagem se você não praticar. Você pode fazer 20 cursos, você pode ler 200 livros, mas se você não praticar, você não vai aprender. Você precisa se sentir confortável com aquela informação para poder analisar melhor e, inclusive, aprender a encontrar questões que a cliente às vezes nem sabe verbalizar. Ela simplesmente olha para a roupa e ela não sabe por que aquilo não está rolando para ela. E você treinando e praticando e se abrindo para todas as oportunidades de aprendizado que você tiver, vai conseguir apontar alguns caminhos. Será que é por causa disso? Será que é essa linha? Será que é aquilo? Será que é alguma outra coisa? Assim, se você não tem prática, não rola. Tem um livro do Malcolm Gladwell que eu gosto bastante, que é o Blink. E ele fala muito sobre a questão do pensar sem estar pensando, e ele trabalha a intuição de uma forma que eu acho interessante. Eu não vou lembrar a citação exata, nem o ponto do livro, já faz um tempo que eu li sobre isso. Mas que é aquela história do tipo, você traz informação para dentro de você e em algum momento aquela informação vai formar a sua intuição. Então, assim, você aproveitou toda a oportunidade. Tipo, tava sentada no metrô, tinha alguém na sua frente, você olhou a roupa da pessoa. Em vez de ficar, nossa, isso é feio, nossa, isso é bonito, o que tem aqui? Pra onde meu olhar tá indo? Que estilos são esses? Qual é essa proporção? Estudar tudo isso, seu cérebro vai processando, em algum momento você vai bater o olho e você já vai saber, do tipo... Tem alguma coisa aqui que eu preciso organizar essa informação para acessar, mas a intuição é isso, o natural é isso. É a informação que você já tinha organizada para aquele momento, sem que você ainda não consiga verbalizar e acessar exatamente, mas ela tá ali, aquilo foi construído. Fico feliz de ouvir isso, Érica. Sempre fui uma pessoa de textos e pouca percepção visual. Vestir-me bem veio à custa de muito estudo e esforço. Foi por isso que me apaixonei pela consultoria. É isso, Norma. Você aprendeu... Eu sei que a Norma vem de letras, porque é uma pessoa que conversa comigo às vezes pelo Instagram. E você aprendeu sozinha a fazer tudo que você faz com os textos e com gramática e com literatura, enfim? Quanto você investiu da sua vida para aprender aquilo também? Laís, eu não tenho preferência. Tudo é possível desde que você saiba trabalhar a informação. A Laís tinha me perguntado, para quem tá vendo a reprise, talvez não acesse esse comentário aqui que ela deixou, se eu prefiro fazer atendimento online ou presencial. Tudo depende de como você trabalha a informação. Tem jeitos específicos de trabalhar um e outro. Mas essa questão da intuição... e da organização da informação e da prática, me leva a um outro problema que eu vejo que faz com que muitas profissionais muito boas se mantenham fora do mercado. E por isso que eu falo que eu sou pentelha. Às vezes a aluna minha vem, faz a formação
e não fica enrolando, assim, demora, sei lá, 1, 2 anos pra começar a atender e eu fico indo atrás, porque eu acho que se a pessoa é boa, ela tem que seguir. E aí o que eu vejo, o que acontece, e até com outras profissionais que não fizeram a formação comigo, mas vêm fazer reciclagem, mentoria, supervisão, enfim, é o medo de propor um look errado. Gente, a gente aprende junto com a cliente também. Se você não testar, você não vai saber se dá certo. Se você testar, você vai aprender a reduzir os erros. E o bom de roupa é que roupa pode ser provada, roupa pode ser mexida, roupa pode ser ajustada sem colocar em risco a saúde ou o dinheiro ou nada de ninguém. Deu certo, joia. O que você aprende com isso? Não ficou como você queria, por que não deu certo? É uma questão com o caimento do tecido, é uma questão com a proporção, é uma questão com o que exatamente. Às vezes é um ajuste pequeno que você faz ali também para chegar no deu certo que você queria. Mas o teste é fundamental. Como eu já falei aqui, até com relação à dúvida de alguém da análise cromática, você não tem que chegar sabendo todas as respostas. Lembra que eu falei que essa área exige estudo contínuo e que cada cliente é um estudo completamente novo, é um universo novo? É isso, tá tudo bem. É melhor pedir para a cliente esperar e buscar uma informação para ela do que entregar uma resposta errada. Alguém falou da análise cromática? Já aconteceu comigo? E assim, recentemente, tá? Coisa de, sei lá, 1 ano atrás, talvez, de atender uma cliente presencialmente fazendo análise cromática e ser uma cliente muito difícil de analisar. E ok, fiz vários testes, fui, voltei, incluí a cliente no processo, porque isso é sempre muito importante. Muita gente faz análise cromática e não inclui a cliente no processo. Se você não inclui a cliente no processo, não adianta nada a consultoria dela. E beleza, segui. Passou uns dias, eu tinha que fazer uma outra etapa, eu falei pra ela, eu continuo encucada, quero testar mais uma vez e testei também de alguma forma diferente. Confirmei, não estava errada a cartela, mas eu me senti muito mais segura fazendo isso. E ó, prática de muito tempo fazendo. Não tem problema, gente. É pior você assumir aquela postura de que eu sei tudo, eu sou a fodona e eu tenho que entregar todas as respostas porque a cliente está me contratando e você entregar uma resposta errada só para não falar que você precisa pesquisar melhor sobre aquilo, ou você precisa refletir, ou você precisa testar de novo em outras condições ou com outra ferramenta que seja, para tirar a teima, do que você falar para ela, olha, nesse ponto específico, eu vou precisar estudar melhor aqui para atender essa tua necessidade. Ou eu vou precisar testar de novo. E tá tudo bem, faz parte. De novo, inclui a sua cliente no processo. Deixa que a sua cliente te ensine também, porque afinal ela é um objeto de estudo diferente do estudo da consultoria. Então ela tem que te ensinar a informação que você vai ter que organizar. Não é a consultora que dá o estilo para a pessoa. De novo, você organiza. Então, o resultado de uma consultoria depende muito da disposição e da informação que a cliente entrega. Absorva essa informação, estude essa informação, inclua a cliente para aprender junto. Na minha percepção de consultoria, e por isso que no meu Insta a descrição, a tagline, a bio, sei lá o nome daquele negócio, é estilo sem regrinhas, sem polícia da moda, sem peça, tem que ter. E isso tá ali porque eu trabalho com pergunta. Resposta pronta só limita e perpetua o erro. Ou seja, na consultoria a gente usa algumas ferramentas para facilitar, para encontrar as informações, para definir estratégias, mas quem dá a informação, de novo, é a cliente. E o trabalho de ajudar a cliente a organizar isso, o trabalho é de ajudar a cliente a organizar isso da melhor forma para si mesmo. A Norma estuda francês desde os 11 anos. Pois bem. A Silvia tá falando de falar mais de incluir a cliente. Perguntar para a cliente como ela tá se sentindo com aquela estratégia que vocês tentaram, como ela se percebe, o que ela tá vendo ali da análise cromática, se você estiver fazendo análise cromática. É investigar a cliente. Sabrina tá falando, no início eu tinha muita insegurança em quase todos os processos e só mudou depois que eu aceitei que tá tudo bem dizer que não sabe ou que errou e dizer isso pra cliente. Total, Sabrina. Porque a gente tá falando de roupa, tecido, que é uma coisa que o caimento vai depender de uma série de fatores. Então, às vezes, você olha para um look e pensa,
putz, isso aqui vai funcionar muito, mas por algum motivo no corpo da cliente não vai, seja porque a bainha tem meio centímetro a mais, seja porque precisa de uma dobra ali naquela manga ou de um acessório. Então, não tenham medo. Juliana falou, concordo, tem que ter humildade também na hora do atendimento. Como também acho bacana ter parcerias em atendimento, não precisamos ser sabedoras de tudo. Total, ninguém precisa, gente. É estudo, é contínuo, não é um negócio... Estilo como um todo, não é uma coisa estática. A vida, ela vai se desenvolvendo, vai acompanhando. Então, assim, não tem isso. Fora que, assim, o que é o certo e errado? A minha percepção de certo e errado é a seguinte... Você fala pra mim, Érica, eu tenho o objetivo de comunicar determinada coisa, eu vou pra tal lugar, eu tenho esse gosto aqui, ou eu quero chamar atenção pra determinada parte do meu corpo, e aí eu olho pro teu look e falo, você tá joia, atingiu tudo isso. Ou eu olho e falo, não, na verdade você tá fazendo o contrário do que você falou que você desejava. O errado pra mim é isso. Não é o meu gosto, não é uma regra de moda. É, qual era o objetivo da cliente? Esse objetivo foi atingido? Certo. Ele não foi atingido? Errado. E esse acerto, de novo, muitas vezes ele tá a um pequeno ajuste do que tá errado. Então é testar, é observar, é estudar o resultado também, ouvir as percepções da cliente, do que ela sentiu, como que ela tá se vendo com aquela roupa e aprender com ela. Então, assim, só retomando aquele caso que eu tava falando da cliente que mandou essa mensagem, também não foi a única, e acontece muito com a aluna também. Não é que eu sou a pessoa mais rápida para lidar com estilo ou que eu tenho um dom todo especial. A diferença é, eu tô disposta a ouvir e eu tô disposta a aprender com cada cliente e a facilitar cada vez mais esse encontro de cada cliente minha com o próprio estilo. E eu deixo isso claro desde o começo, que tem que ser uma relação de transparência, que ela precisa me dizer com quais estratégias ela ficou confortável, com quais ela não se sentiu bem, para que a gente possa ir ajustando. E o incluir a cliente, além de perguntar, é ouvir além das palavras dela. Por exemplo, acontece muito com consultora, você tá lá fazendo uma sessão de compras ou uma montagem de looks, e aí a pessoa fala, eu não sei, mas você que é a consultora, se você tá dizendo é isso aí, eu vou levar essa peça ou vou usar esse look. Não é assim que funciona, gente, porque se ela levar aquela roupa, vai ficar no canto do armário, pode ser que ela não esteja pronta, por mais que esteticamente aquilo esteja maravilhoso. Eu já tirei roupa da mão de cliente e pendurei de volta no cabide e não deixei sair da loja comprando aquela peça porque eu sabia que ia ficar encalhada no armário porque ela não estava pronta para aquilo. Incluir a cliente também é isso, é ouvir o que ela está dizendo e o que quer dizer aquilo que ela está dizendo. A Iracema perguntou, tem livros, materiais tem que ter para quem está na fase de estudos? Tem o manual da consultora de imagem, depende muito do que você quer estudar de consultoria. Livro, para mim, é uma coisa muito... Tem muitas referências dentro do manual, mas depende muito do que você precisa aprimorar mais. Por exemplo, história da moda, posso te indicar vários. Inclusive, até estava conversando aqui que eu prefiro estudar a história da moda pelo viés da sociologia, porque os livros de sociólogos escrevendo sobre história da moda, sobre o papel social através dos tempos, eles são um pouco mais enriquecedores do que os livros de história da moda que eu já li, que me parecem um pouco superficiais. Então, depende muito do que dentro da consultoria você quer estudar, porque história, por exemplo, não precisa estudar, precisa, porque a roupa, ela também tem essa questão do papel social dela. Então, o que você quer? E daí eu posso pensar nisso. Não, meus livros não têm em formato físico, Marlisson, porque eu queria mais acesso possível. Então, assim, não queria limitar aquilo a uma região apenas ou a um país apenas. E eu queria que as pessoas tivessem mais acesso e acesso facilitado. Você pode ler no Kindle, no computador, você pode ler no seu celular, você pode ler num tablet que você tenha, não precisa nem ter o Kindle Reader, tipo... Dá pra ler até pelo navegador do seu computador. E aí é legal porque você pode marcar e sem medo de grifar o livro, e enfim. Os e-books da Erika já foram pra conta. Bom, eu tô o tempo inteiro, então, entendendo o que a cliente diz,
que ela não consegue dizer e o que os elementos visuais estão fazendo pela imagem dela. Então é sempre um olhar de curiosidade. Mas para resumir aqui, formação, caminho mais fácil para começar. Como não é regulamentado, pode fazer sozinha? Pode, mas você vai investir muito mais tempo, muito mais dinheiro até encontrar um caminho que funciona, uma consistência desse aprendizado. Tem um método como ponto de partida, então, se você está buscando fazer uma formação, uma transição de carreira. De preferência com quem, de fato, trabalha na área e que te dê suporte nos seus primeiros passos. As pessoas que atendem clientes, que sabem lidar com a cliente, que sabem, por exemplo, lidar com as questões... Às vezes eu recebo muita dúvida de aluna do tipo, a cliente falou que ela gosta disso, mas o corpo dela é aquilo, o que eu faço? Então, o que você faz? Porque uma coisa é a estratégia, uma coisa é a informação ali, a base, outra coisa é aquilo na prática, como que você organiza tudo isso. Então, aprender com quem lida com isso, com quem encara essas questões todo dia é muito importante. Prática. Treino de olhar sempre que puder, treino com cliente de verdade, conhecimento aprendido e não aplicado é conhecimento perdido. Então, se eu tivesse que resumir em 3 coisas que eu acredito que seja uma forma consistente de você se tornar uma boa consultora de imagem, eu resumiria em 3. Formação, prática, trocar as respostas pelas perguntas. E de bônus, participar aqui dessas aulas semanais que a gente vai fazer. Essa é a minha filosofia de trabalhar a consultoria de imagem. Então, diferente do que as pessoas acham que é enfiar todo mundo em meia dúzia de regrinhas para encontrar uma imagem correta, é de encontrar as melhores respostas para que as clientes se sintam bem e mais confiantes no que elas estão vestindo e expressando. Tem uma interpretação equivocadíssima do que é um trabalho de consultoria, porque muita gente se perde nessa ideia de levar a resposta pronta, de levar a resposta masticadinha, sendo que, como eu falei, a aparência ela é orgânica, assim como a vida. Então, a aparência ela evolui junto com cada pessoa. Não dá para enfiar numa regrinha e achar que vai resolver a vida. A minha filosofia é de trabalhar a autonomia das clientes, como eu falei lá no começo. E eu sempre vou partir disso em todas as vezes que vocês me encontrarem falando sobre estilo, sobre consultoria, sobre a profissão. E tem gente que acha que por causa disso, poucas pessoas conseguem fazer, que tem que amar moda por causa dessa visão equivocada, que tem que saber todas as marcas disponíveis no mercado, mas você tem que gostar de pessoas e de perguntas. Então, assim, é isso. Esse negócio de, eu tenho que saber todas as marcas, ou eu tenho que saber tudo de moda, é besteira. Eu venho da moda, eu uso a moda como base, a moda me ajudou bastante, mas há anos eu não trabalho mais com moda. Eu não acompanho mais semana de moda quase, eu me informo pontualmente a cada semestre, mais a fundo, e depois eu vou acompanhando algumas pequenas mudanças, algumas confirmações. Mas assim, se antigamente eu via todos os vídeos, todas as fotos, ia em São Paulo Fashion Week e lidava com a informação de desfile, de proposta de moda, de tendência do que fosse, ao máximo, hoje eu faço muito pontualmente. É para entender as possibilidades de uso dessa ferramenta dentro do que o mercado está oferecendo hoje. Livros, cursos complementares e coisas do gênero, eles são importantes, mas são complementos. Se você não seguir um método básico e praticar aquilo, focando mais nas perguntas, ficando mais na pergunta do que na resposta pronta, de novo, não adianta. E é isso. Agora você não precisa mais fazer também 287 cursos, porque semanalmente aqui a gente vai se encontrar. E a ideia é que a gente funcione também como um grupo de estudos consistente de imagem, de estilo, da profissão, da consultoria. Então espero vocês, se vocês não se inscreveram ainda, link está aqui na descrição do vídeo. E toda semana eu vou aparecer aqui destrinchando um tema específico da profissão, do método, de ferramenta, de jeito de trabalhar, para que a gente possa aprofundar, para que a gente possa pensar junto, cuidando dessa parte do conhecimento contínuo, mas você precisa se comprometer a colocar em prática como você puder. Se você viu uma aula que a gente tiver aqui, sei lá, de linhas, você vai se comprometer comigo, além de aparecer aqui,
a colocar isso em prática, a estudar imagem, a arrumar clientes experimentais, a aplicar isso com as suas clientes pagantes. Quero saber do seu comprometimento, porque eu tô super feliz de ter você aqui comigo hoje, mas eu vou ficar mais feliz ainda vendo você praticar, beleza? Eu quero que vocês comentem aqui se vocês se comprometem. Érica, eu queria dar uma refinada dos meus conhecimentos em estilo. Você tem alguma sugestão? Paula, tenho. Participe aqui das lives. Onde você fez a sua formação em consultoria de imagem. Roberta, eu fiz muita coisa no Fashion Institute of Technology em Nova York, mas eu sou visagista pelo Philip, eu fui estudar outras coisas. Tem a questão da graduação, que tem algumas coisas dentro da consultoria eu uso, até pelo meu método que eu trouxe da graduação. Jéssica, amei sua live. Érica, obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Muito bom. Feliz que vocês estão aqui. Juliana falou coisa legal. Laís está comprometida. Cíntia, sim. Paula, com certeza. Juliana se compromete. Carla, legal. Conte comigo assim como eu conto com você. Muito bem. Gostei de ver. Quero ver esse comprometimento. Essas lives vão acontecer aqui gratuitamente, então eu quero que você pense comigo, eu quero aprender ainda mais enquanto eu te ensino também, e eu quero compartilhar ainda mais tudo que eu aprendi nessas 2 décadas de estudo, de experiência na área, nessa década atendendo especificamente na consultoria. Então assim, eu tô comprometida com você. Então, eu quero muito compartilhar isso para que a gente possa melhorar esse mercado, para que as pessoas se sintam cada vez mais confortáveis com o seu estilo, para que profissionais que têm vontade de fazer isso possam abraçar essa vocação com muito mais segurança, sair do loop do eu não atendo e aí eu me sinto insegura, e aí eu me sinto insegura e não vou atender, e aí eu me sinto insegura e não atendo, enfim, sair desse loop. Eu quero transformar a forma como a gente trata o estilo, como a gente trata essa profissão. Então, se você me encontrar aqui toda semana, a gente vai transformar a sua forma de olhar para o estilo e de todo mundo que você atende também. E eu tenho segurança de estar aqui compartilhando hoje, porque eu já investi 2 décadas da minha vida a entender como estilo, como a nossa relação com a imagem funcionam, e também porque eu já investi muito dinheiro em cursos no Brasil, como eu falei no exterior, em livro, em ferramenta que pudessem me ajudar a aprofundar o meu trabalho como consultora e a forma como eu entrego ele para o mundo. Por isso que eu tenho segurança de estar aqui hoje. E apesar de ter um público bem delimitado e de acreditar, e isso vocês vão me ver falando aqui em live, que a gente focar no mercado, na importância de você encontrar o seu público, o público que você possa ajudar mais, eu sou muito privilegiada de certa forma, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos perfis por meio dessa profissão. Já atendi mulheres de diferentes nacionalidades, já atendi brasileira, americana, portuguesa, já atendi até libanesa que vivia na França, gente que mora em vários cantos do mundo, homens de diferentes idades, mulheres de diferentes, pessoas de diferentes orientações de gênero, de diferentes orientações sexuais, gente que estava em momentos diferentes da carreira, tipo estagiária, aposentada, gente em transição, gente no meio do caminho, gente que é casada e que tem uma vida super padrãozinho, heteronormativa, com filho e tal, gente que vive relacionamento poliamoroso, tem uma outra relação. Então, assim, eu tive uma oportunidade de atender diversos perfis e trabalhar o meu olhar de diversas formas por meio de curso, de workshop, enfim, atendimento para empresa, desenvolvimento de uniforme, e eu me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje compartilhando isso com você. E se você aplicar, então, o que eu trouxer, vai funcionar. Então, bora para as ações que eu quero que você leve daqui hoje. Primeiro, compreender a base. Começar a trabalhar a sua base. Estilos universais não são nada além de uma organização de um conjunto de informações. Você entende essas informações? Se você não entende, você tem que começar a entender essas informações. Com base em que os estilos universais foram organizados, se você trabalha com os estilos universais. 2. Treinar o olhar. Desligou aqui a live, você vai pegar o Pinterest, se você não tiver ninguém para estudar agora, para atender agora, ou se você não estiver na rua, o Insta, sabe aquela coisa que a gente fica rolando a tela e se comparando com a vida do outro, com tudo que a gente não tá fazendo e se sentindo uma merda? Então, você vai usar esse momento
para começar e vai começar a estudar linha, forma, proporção, estilo. O que você vê em cada uma dessas imagens? O que cada uma dessas imagens te ensina? Então, essa é a segunda coisa, você vai treinar o olhar. Terceira coisa, praticar em clientes reais. Se você não tem nenhuma cliente pagante, se você não se sente segura para cobrar, arruma uma cobaia. Mas arruma alguém para você colocar em prática também no mundo físico, de sentir o caimento da roupa, de sentir o detalhe quando dobra, enfim, colocar em prática o que você já sabe sobre consultoria e se colocar à disposição para aprender com a pessoa também sobre ela, sobre o estilo dela. 4, fica na pergunta. O que você pode aprender com cada etapa? Como que você pode entender ainda mais a sua cliente? O que dá para fazer com cada peça além daquilo que vocês pensaram ou que você propôs? Como que você otimiza as respostas que cada processo está te trazendo? 5, testa. Se você pensou que alguma coisa pode ficar legal, experimenta. Não consegue verbalizar por que uma coisa está funcionando e outra coisa não funciona? Testa também, porque o teste vai te ensinar mais do que muita teoria. Porque lembra a questão da intuição? Você vai usar a teoria para trazer informação para sua cabeça, mas é o teste que a tua intuição vai pegar aquela informação e aquilo vai bater como certo, ou tá no objetivo, não tá, o que pode ser feito. Aí você pega a tua intuição, segura a intuição e pergunta para a intuição, tá bom, de onde você tá tirando essa impressão aí? O que tá pegando aqui? 6. Perca o medo de errar. Eu sei que essa é difícil, mas erro é resposta pronta. Erro é resposta genérica. Erro é não aprender com os resultados bons ou ruins. Erro é não atingir o objetivo que precisava ser atingido. Então, perde o medo do erro. Você não tem que saber tudo. Você pode falar para o cliente, olha, eu vou investigar melhor e te dar uma resposta melhor ainda depois. E tá ótimo. Ou você responde do jeito que você puder naquele momento e depois você volta e fala, olha, eu fui estudar melhor sobre isso aqui, fiquei pensando sobre esse assunto, fiz algum teste, fiz alguma coisa e agora eu queria retomar aquele assunto, porque eu acho que a gente pode trabalhar melhor essa informação. Tá tudo bem. 7. Aprender com a cliente. A cliente entrega a informação, você organiza a informação. A consultoria nada mais é do que um conjunto de ferramentas para facilitar esse processo, mas ele é feito em conjunto. Escutar a cliente. O que ela pode te dizer? Como que ela está se sentindo? Quais são as percepções dela? O que acontece quando você modifica o detalhe de uma coordenação ou quando você experimenta uma peça diferente nela? Aprende junto com cada cliente. 8. Troque as regras pelas clientes. Esquece aquele lance de só pode, tem que ir. O que a sua cliente precisa? O que a sua cliente quer? Um corpo é só um corpo. Se ela tem quadril largo, não quer dizer que ela tem que se vestir de determinada forma. O quadril é apenas uma informação dentro de um quebra-cabeça gigante. E mais do que isso, tem que entender o que ela quer com esse quadril, como ela percebe esse quadril, além de todas as outras proporções, porque a gente é muito preso nos formatos de corpo, mas, por exemplo, um quadril largo com uma perna mais longa, talvez não faça a menor diferença visualmente na cliente. E aí, o que adiantou a informação do quadril largo? Então, assim, troca a regrinha, esquece a regrinha, volta para a base, troca isso tudo pela cliente. 9. Não existe dom. É prática, é organizar a informação, é consumir informação, praticar informação, consumir informação, praticar informação, se desenvolver. E 10, se eu não falei o suficiente, pratica mais e de forma mais consciente e consistente. Sempre que você puder, se coloque em prática, se coloque aprendendo. O mercado de moda muda. O mundo muda, tendências mudam, mas se você tiver uma boa base, vai ser muito mais fácil de adaptando esse conteúdo para o que vai acontecendo no mundo. E aí, em vez de você olhar só para a superfície e ter que estudar mais coisas sobre um negócio que às vezes é super simples, você vai conseguir adaptar as informações com muito mais facilidade, com muito mais agilidade. Se você aprender a trabalhar a base, vai ser muito mais rápido o seu dia a dia, inclusive esse processo de estudo e aprendizado. Esses são os 10 pontos
principais, assim, para levar aqui hoje, resumidamente. Eu tagarelei a valer aqui, mas agora eu quero saber de você que tá aí, eu quero ler as suas dúvidas, eu quero ler seus comentários, manda aí a sua dúvida, manda a sua dor, manda seu questionamento com a consultoria. Deixa eu dar uma olhada aqui. Há muitas informações, a live foi ótima. Ainda temos aqui uma coisa de dúvidas, hein? Quem tiver aqui, tô vendo que ainda tem gente online, vai mandando. Érica, você é das consultoras mais generosas que já vi. Obrigada. Ouvi você falar, desperta gente. Você é incrível. Ai, que bom, gente, que tá fazendo sentido pra vocês. Me sinto muito feliz e honrada de estar aqui com vocês hoje, de ter a atenção de vocês, de ter essa troca. Acho que ela é super, super importante. Marie, adorei, estou super comprometida, muito bem. Eu queria muito saber sobre o visagismo na consultoria. Putz, esse aqui é uma live à parte, hein, Jéssica? Até porque visagismo, existem várias coisas denominadas visagismo. Visagismo vem de visagem, vem de rosto. Então, tem tanto aquela coisa assim de visagismo, de tipo, se você tem rosto redondo, você tem que usar até um método mais organizado. Eu fiz visagismo com o Philip Hallowell, que é um outro jeito de olhar para o rosto e para as linhas, e enfim. A Carla perguntou, então, a dica é começar atendendo amigas, amigas de amigas e fazer portfólio? Sim, Carla, começa a atender quem você puder atender, mas assim, não fica atendendo de graça para sempre. Atende umas 2 pessoas, 3, até você se sentir segura com o processo, começa a cobrar, mesmo que não seja assim, um super preço, você vai cobrando, deixando claro, ó, tô me desenvolvendo, tô cobrando aos poucos, isso aqui vai aumentar. Determina, por exemplo, faixas. Sei lá, vou atender 5 clientes por esse preço, quando eu chegar na 5ª cliente eu vou sentir mais segura e eu vou aumentar. Aí eu vou atender até a 10ª por esse preço, aí eu vou aumentar até você chegar no valor que faz sentido. Mas preço também é uma coisa que a gente tem que olhar não só do que a gente quer cobrar, mas também do que a gente precisa cobrar. Aliás, vocês têm interesse em saber sobre isso? É um assunto que vocês querem que eu traga aqui para essas lives? Silvia falou fazendo super sentido mesmo. Laís falou, não vejo a hora de conseguir clientes pagantes. A Vânia falou, fico muito segura para indicar maquiagem para cliente. Maquiagem depende de alguns fatores. Depende se você fez algum treinamento de maquiagem especificamente. Eu sempre falo para as minhas alunas que se você quer fazer, por exemplo, ensinar automaquiagem para cliente, você tem que se formar maquiadora, porque daí é outra profissão, é outro saber. O que você pode fazer dentro da consultoria é trabalhar as mensagens da maquiagem, é trabalhar a maquiagem partindo da análise cromática, trabalhar a maquiagem dentro dos objetivos da cliente, de nível de formalidade, do que ela quer focar ou não, mas não necessariamente técnica. Técnica, ou você vai aprender a técnica em si como maquiadora, ou você faz parceria. A Norma acho que é como faz o bom autor de literatura. Ele sabe as regras do idioma, mas as quebra visando determinados efeitos. Acha que a comparação procede? Não só acho, Norma, mas eu já falei sobre isso no Instagram algumas vezes e já falei na newsletter. Esse negócio de que estilo tem regra, fazendo um paralelo aqui com a literatura, se alguém aqui já leu Saramago e Walter Ugumãe, imagina se eles seguissem regras. A gente simplesmente não teria as obras do Saramago e do pupilinho dele, que são fantásticas, assim, são necessárias para a humanidade se eles tivessem se prendido a isso. Assim, é conhecer a base e adaptar e fazer aquilo trabalhar porque você quer. Vânia falou que também tem problema para precificar em Lisboa, porque a realidade é bem diferente que no Brasil. A gente pode falar um pouco mais sobre isso, como atrair pessoas para fazer a consultoria, isso que sinto dificuldade, não tem procura real. Também podemos falar um pouco mais, porque isso rende bastante em live. Aqui em Curitiba o mercado parece estar saturado, muita consultora fazendo mais do mesmo. Minha angústia é como fazer um trabalho que se diferencie.
olhando para si mesma, Silvia. A gente também pode falar um pouco melhor sobre isso aqui, mas inclusive no manual da consultora de imagem eu dou exercício tanto de precificação quanto de encontrar o seu diferencial. Mas eu posso fazer live sobre isso depois. Não tem valor inicial que um consultor deveria cobrar. Depende da sua região, depende da sua formação, depende do que você oferece, depende dos seus objetivos com a consultoria, depende de uma série de fatores, Marlisson. Gente, quero likes nessa aula, hein? Vocês gostaram? Vocês estão comprometidas? Então dá um joinha aqui pro YouTube me ajudar a levar isso para mais gente, pra gente melhorar ainda mais o mercado, melhorar a relação das pessoas com estilo, enfim. Yay, joinha. Obrigada, Carla. Bom, tagarelei a valer, falei bastante. Lá se vai a minha garganta de novo. Talvez ela fique ruim. E eu sei que daria pra falar mais. Só algumas dúvidas que vocês mandaram, eu poderia ficar aqui mais 1h30 tranquilamente falando sobre isso. Mas, como eu falei, essa foi só a primeira de muitas lives que ainda virão. Espero demais que você tenha conseguido aprender mais sobre essa profissão, que você tenha repensado algumas práticas, repensado alguns medos. E eu comecei com esse tema mais básico para alinhar, para que você conhecesse a minha visão, para que você pudesse ampliar a sua visão, mas a gente ainda tem muita coisa para conversar aqui. Então, se você acredita na diferença que o seu trabalho como consultora pode fazer, se você se identifica com esse desejo de transformar esse bando de regras que a gente vê por aí em algo muito mais leve para as pessoas lidarem, vem aqui. Na próxima aula, eu vou desmembrar um processo de consultoria de imagem. Quais são as etapas do processo de consultoria? E eu vou, inclusive, te contar o mapa do meu processo de consultoria de imagem. Foi um prazer enorme conversar contigo hoje. E eu te espero para a gente continuar repensando as ferramentas, continuar repensando a atuação nessa profissão tão maravilhosa nas próximas semanas. Um beijo, bom descanso para quem já está aqui para os lados da Europa, que já é noite. Bom fim de dia para quem está no Brasil, bom fim de tarde. Um beijão e até mais.